Ah, ele provou que dá para fazer uma ficção científica de respeito sem mentir para o público, tá? Que dá para usar ciência de verdade complexa, porque tudo isso aqui é muito complexo. Nós estamos falando de relatividade, de física quântica, tá? Que são coisas assim que poucos, só o Kip Thorne, ele é uma das únicas pessoas que entende disso. E ele mesmo, não foi ele, não, foi o Feynman, né? O Feynman que falou que quem disser que entende de relatividade quântica, essa pessoa com certeza não entende, tá? O filme, pra vocês terem uma ideia, faturou mais de 700 milhões de dólares do mundo e 10 anos depois, como eu expliquei para vocês no começo, voltou, né? E foi exibido lá, virando um filme relançado de maior bilheteria da história em IMAX, tá? E mais importante que o dinheiro, né? Ele inspirou uma geração inteira para olhar para cima. Tem muita gente que foi fazer física graças a Interestelar, tá? Muita gente mesmo. Não é pouca não, tá? Esse aí talvez seja o grande poder aí, o grande legado, né, que o Christopher Nolan deixa pra galera aqui, né? Então assim, ele não é um documentário, tá? Como eu falei, se você assistiu Interestelar 5, 10 vezes, cada vez que você assistir, você vai pegar uma coisinha diferente dele, tá? Ele Eu não acho que o Christopher Nolan dá aula, não. O que ele para ali para explicar são coisas que teria que ser explicado, porque explicando já fica difícil. Imagina se não explicasse, né? Ia ser impossível da gente assistir o Interestelar. Então, vale a pena demais, ou pouquíssimas pessoas, só quem manja mesmo dessa parte aí, queria se interessar. Então, mas tem toda uma história ali por trás e tudo isso, né? Então ele consegue dosar muito bem toda essa toda essa questão aí cientificamente correta com a parte ficcional, que mesmo assim é baseada dentro da ciência, e aí vai mexendo com tudo, né, que a gente conhece, mostrando, né, o quão o ser humano é pequeno, né, diante de tudo isso, e a Terra também, tá? E a Terra também. Por isso que nós estamos aqui, né, 12 anos depois, falando do, do nosso querido Interestelar. Bom, mas outras coisas muito legais, né? Aquela estação que é criada pela Murphy, aquilo lá tem um nome, aquilo lá chama-se tubo de O'Neill, tá? Tubo de O'Neill é o único jeito da gente ter. Por que que ela quer a tal das equações? Porque ela quer criar um tubo de O'Neill aonde você reproduz a gravidade. Para o ser humano viver ali e não achar nada estranho, entendeu? E aí você pode plantar, você pode fazer tudo. Então, aquele tubo de O'Neill lá também é uma coisa real, tá? Que lá é real também. Existe teoricamente, obviamente, a gente não é inviável do ponto de vista econômico hoje construir um tubo de O'Neill, mas aquilo lá está lá. As equações que aparecem no filme são equações verdadeiras também, todas elas ali do Kip Thorne. O Kip Thorne é o cara que está por trás, sabe do que também? Do Big Bang Theory, entendeu? Então todas as equações que aparecem ali no Big Bang Theory também são reais, tá? Porque é um cara que está por trás disso também. Ele é um cara muito simpático, ele ele participou agora. Tem um pesquisador que é o maior pesquisador do mundo em teoria de cordas, tá? Ele se chama Brian Greene. Ele tem um podcast dele que é muito bom, né? Assim, é de física hard, mas é muito bom. E ele faz o quê? Eu acho que uns 3 meses ele entrevistou o Kip Thorne. Então, se você nunca viu o Kip Thorne, vai aí, procure aí Brian Greene e Kip Thorne, ele falando, ele explica tudo. E acho que o Neil deGrasse também conversou com o Kip Thorne, tá? Porque ele é um cara assim sensacional. Então, e acho que ele explica várias coisas ali do Interestelar, várias coisas que ele queria fazer e não fez, várias coisas que ele falou pro Nolan não tirar e o Nolan queria tirar e tal. Tem toda uma discussão ali. Dizem as más línguas que eles brigaram pra caramba pro filme, que hoje eles nem se conversam. Aí já não sei, fica aí no campo da especulação, tá? Mas dizem as más línguas que eles brigaram pra caramba pra fazer o filme e não se falam mais depois do filme. E aí fica aquela minha sugestão que eu falei no começo, né? Que eu quero ouvir vocês aqui no final deste episódio. Temos que ter Interestelar 2 ou não?
ou um já basta? Tá bom a história, sim? Ou a gente quer saber o que vai acontecer com o Cooper, se ele vai conseguir voltar, se ele vai encontrar a Brent lá no planeta onde ela foi, será que vai dar tudo certo para eles e tal? Ou é melhor deixar isso no ar mesmo e cada um cria o seu final aí na cabeça? Fica isso essa pergunta aqui no final. Deixa aqui nos comentários se você quer ou não quer ter Interestelar 2, tá? Se você quer, você coloca 2 em algoritmo, 2 izinhos assim, ó, maiúsculo em algarismo romano, que eu vou saber que você quer o Interestelar 2. Beleza? Eu não sei. Às vezes eu acho que quero, porque ia ser legal, mas às vezes eu acho que é bom deixar aí mesmo para não estragar, né? Tem muito filme que é o 2 acaba estragando o primeiro, né? Então o pessoal fala assim, pô, vai ter outro, tal, não sei o quê. Pô, pra que fazer? Mas tem filmes que são legais. Por exemplo, De Volta pro Futuro. Os 3 filmes são muito bons. E por aí vai. Mas e aí? Fazer o ET, né? Muita gente fala do ET lá do Spielberg, que podia ter um 2. Será que estragaria o primeiro? É a mesma situação do Interestelar. Então, deixa aí nos comentários